Oi, esse é o Suspensando, um canal em que eu falo sobre crimes que aconteceram na vida real e também sobre livros e filmes de suspense. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui embaixo para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu pretendo trazer nos próximos vídeos. Oi, essa é a parte 2 desse caso, então se você não sabe nada sobre ele, se você não viu a parte 1, eu vou colocar ela aqui nos cards e também no box de informações. Agora, se você já viu a parte 1, ou se você só quer mesmo saber o que aconteceu depois que o Chris Watts foi sentenciado, é só continuar assistindo. Então, nessa nova versão, ele fala que a Shannon chegou em casa, eles tiveram uma briga, mas logo depois fizeram as pazes. E então, algumas horas depois, ele acordou pra ir trabalhar, ele acordava bastante cedo pra trabalhar, e ela acordou também, e eles começaram a brigar de novo. Então, ele teria confessado pra ela que ele estava tendo um caso, e que ele não queria mais o casamento, ele queria o divórcio. Segundo ele, ela teria dito alguma coisa como, então tu nunca mais vai ver as crianças. Então ele teria tido um acesso de fúria por causa disso que ela falou. Ele ficou em cima dela, eles estavam na cama nessa hora, segundo essa versão dele, e ele teria estrangulado ela. Ele disse que ela não lutou de volta, ela não tentou lutar pela vida, ela teria ficado muito calma, muito tranquila. Parecia que ela estava rezando, segundo ele. Ainda nessa versão do Chris, ele estava enrolando o corpo da Shannon num lençol quando a Bella entrou no quarto, perguntando o que estava acontecendo com a mãe dela. Ele teria dito para ela que ela estava se sentindo um pouco mal, mas que ia ficar tudo bem. Então ele colocou a Shannon na caminhonete, lembra a hora que ele deu a ré? Não aparece nas imagens, mas nessa hora ele coloca o corpo da Shannon e as duas crianças dentro da caminhonete. A Shannon na parte de trás, assim, no chão, e as crianças no banco de trás com os pezinhos, assim, quase encostando no corpo da mãe delas. Olha o horror que ele criou. Então ele teria dirigido 45 minutos até o campo de óleo em que os corpos foram mais tarde encontrados. Ele falou que chegando no campo de óleo, ele enterrou o corpo da Shannon. E então ele volta pro carro e ele primeiro asfixiou a Cissy, que era a filha mais nova, com um cobertor. A Cissy, que era descrita como uma criança cheia de energia, a troublemaker, destemida, que estava sempre gritando, brincando, alegre, animada. E ele pegou o corpinho da filha dele e levou até o tanque de óleo. Depois ele voltou para a caminhonete e a Bella, que viu o que aconteceu com a irmã dela, teria perguntado para ele se a mesma coisa que aconteceu com a Cissy ia acontecer com ela. Ele fala que ele não lembra se ele respondeu ou o que ele respondeu, mas ele pegou o mesmo cobertor e asfixiou a Bella. E ele diz que ele lembra das últimas palavras dela, que foram "No Daddy". A Bella ela foi descrita como uma criança calma, tímida, cuidadosa, carinhosa, muitas vezes em muitas coisas com a personalidade parecida com a do pai dela. Ele também pegou o corpo da Bella, levou até o tanque de óleo. E foi assim que ele terminou o crime, terminou os assassinatos. Então ele foi trabalhar, ele trocou de roupa, ele tinha uma roupa para trocar, ele trocou de roupa e continuou o dia de trabalho dele. Os colegas de trabalho dele disseram que não parecia ter nada de anormal acontecendo naquele dia, ele estava normal, ele estava como em qualquer outro dia. E foi assim até que a ligação de uma vizinha metida, né? Uma amiga muito leal, uma amiga que não desistiu até saber que a polícia estava no caso, enfim, tirou ele do trabalho e fez ele voltar para casa antes do que ele imaginava. Essa nova versão não muda em nada na sentença ou na pena do Chris, mas ela ajuda a trazer respostas para as famílias envolvidas. A família da Shannon, que não sabia como tinham sido os últimos momentos, e também para a família do Chris, porque a mãe dele acreditava que ele era inocente ainda. Inclusive, eles não entendiam por que ele tinha
aceitado esse acordo com a promotoria, sendo que ele era inocente. Então, trouxe resposta para as famílias e foi importante por isso. E aí a gente acha que já deu de Chris Watts, né? Mas não! Eis que uma escritora mandou algumas cartas para a cadeia, para o Chris, falando que ela tinha interesse de escrever sobre a história dele a partir do ponto de vista dele. Então ele entra em contato com a mãe dele e pede para que ela entre em contato com a escritora para arranjar visitas para que os dois se encontrem e para que ele conte a história, para eles primeiro conversarem sobre a possibilidade de fazer o livro e para que ele conte a história na perspectiva dele. Essas visitas acontecem, a escritora reúne todo o material que ela precisa e ela escreve o livro Letters from Chris. Esse livro foi lançado em 2019 e ele conta a história que eu acabei de contar aqui, né? Mas a partir da perspectiva do Chris. Ele trouxe alguns fatos novos, né? Ele conta algumas coisas sobre o relacionamento dele com a Nicole. De novo, vamos saber se é verdade? Não sei se é verdade, mas foi o que ele contou para a escritora. Ele conta, por exemplo, que ele começou a sair com a Nicole na mesma semana em que ele descobriu que a Shanae estava grávida do terceiro filho. O Chris também conta sobre as 2 vezes em que a Nicole foi até a casa dele, ou seja, a casa em que ele morava, olha o absurdo, com a mulher grávida dele e com as 2 filhas. As 2 vezes foram quando a Shanae estava na Carolina do Norte, lógico, ele tinha casa só pra ele podia aproveitar para fazer isso. Na primeira vez, o Chris estava dormindo na casa da Nicole, ele acordou no dia seguinte e ele recebeu mensagens da Shanae. Ela estava muito brava porque ela estava tentando falar com ele e ela não estava conseguindo. Aí ele resolveu voltar para casa e não passar mais o dia com a Nicole. Então a Nicole fica muito angustiada porque ela começa a pensar que talvez ele estivesse tendo dúvidas sobre o relacionamento dos dois. Então ela vai até a casa dele, até a frente da casa dele. Ele sai, eles conversam, ela entra na casa dele e eles passam tempo juntos. Na segunda vez, eles tinham ido fazer um passeio no museu e eles voltaram para a casa dele para comer alguma coisa. Nessa segunda vez, ela teria ficado vendo as fotos que tinham da família e ela teria perguntado para ele se ele teria mesmo coragem de deixar a família dele. Então ela começa a ficar bem nervosa, achando que, ai meu Deus, mas a tua família é perfeita, tu não vai deixar a tua família por minha causa. E então ele começa a acalmar a Nicole, a tentar acalmar a Nicole. E nesse momento ela fala coisas como ele nunca teria uma primeira vez com ela porque ele já tinha filhas, ele já tinha se casado, e então ela chega à conclusão que, então eu vou te dar o teu primeiro filho. A Nicole diz que ela não sabia que a Shanae estava grávida. O Chris fala a mesma coisa. O Chris fala que é nesse momento que ele sente que tem que fazer uma escolha e que é nesse momento que ele começa a planejar o assassinato da Shanae e das 2 meninas. Outra coisa que a autora traz no livro é sobre os pensamentos, o humor do Chris durante aquela viagem na Carolina do Norte. Quando ele estava indo para essa viagem, ele disse que recebeu uma mensagem da Nicole dizendo que era para ele aproveitar aquele tempo com a família dele, para consertar as coisas com a Shanae. E ele falou que nesse momento ele se sentiu, quando ele leu essa mensagem, ele se sentiu bem pouco pressionado. Então, quando ele chegou na Carolina do Norte, a Shanae falou que estava com dor de cabeça. E é aí que ele dá um remédio para ela. E ele fala que a intenção dele é ter dado em quantidade suficiente para que ela aborte o filho deles. Logicamente, ela não sabe de nada disso. Ela passa mal a noite inteira, ela vomita muito. E ele não dá a menor ajuda, o menor apoio, não se preocupa, não tá nem aí pra ela. Isso foi uma coisa que deixou a Shanae bem chateada, bem magoada. Ele fala também que nessa viagem ele percebeu que não tem a menor paciência para as filhas. E enquanto tudo isso estava acontecendo, a Nicole estava mandando mensagens para ele, incluindo fotos sem roupa, os famosos nudes, para ele. Fotos que ele estava guardando no aplicativo em formato de calculadora. Então a família toda volta para o Colorado e o Chris vai encontrar a Nicole. Nesse encontro, a Nicole dá uma chave do apartamento dela para o Chris. O detalhe é que no depoimento dela para a polícia,
ela falava que o Chris era só mais uma pessoa com quem ela estava saindo, mas que ela não estava levando ele muito a sério. Quando na verdade ela estava dando chave do apartamento dela para que ele pudesse entrar quando ele quisesse. O Chris também lembra que ele saiu apressado dessa visita porque ele tinha o ultrassom do Nico. Ele fala que ele sentia quase ódio da Shanae e do bebê enquanto estava no ultrassom. E que ele se sentia indiferente no sentido de que não era como se ele fosse o pai daquela criança. Ele não conseguia sentir esse vínculo. Porque realmente ele já queria estar vivendo uma outra vida. Infelizmente ele esqueceu de contar isso para as pessoas que ele deveria contar. E no meio disso tudo, a Shanae começa a planejar uma viagem só para ela e para o Chris. Porque como ela sabe que o clima está muito tenso entre eles, ela acha que um tempo só dos dois possa ajudar. E ele fala para a autora do livro que ele concordou com isso, mas só porque ele sabia que quando fosse essa viagem, ela não estaria mais ali, porque ela já estaria morta. Ou seja, ele diz para a autora do livro que sim, os assassinatos foram planejados. Ele fala isso mais de uma vez. Bom, então ele chega na noite do crime, ele fala que ele não teve o ataque de fúria que ele falou que teve no depoimento da polícia, naquele segunda versão do crime, em que ele fala que teve um ataque de fúria, que é como se não fosse ele foi matando, enterrando. Agora ele fala nessa nova versão que não, que foi tudo planejado. Então ele fala que a Shanae, ela chegou em casa, eles conversaram, ele falou que não amava mais ela, que não queria mais ficar com ela e mata ela estrangulada. Então ele diz que as crianças surgem em pé e ele não entende como elas estão em pé porque ele já tinha matado as crianças. Então ele leva a Shanae pro carro, coloca as duas crianças no carro. Ele diz que ele tá com muita raiva nesse momento. Ele não teve um ataque de fúria, não foi por isso que ele matou, mas que ele tá com muita raiva porque ele vê que as meninas ainda estão vivas e que ele teria que matá-las de novo. E ele fala que tá com tanta raiva que ele podia matar qualquer um que surgisse na frente dele. Ele coloca a Shanae no carro, ele coloca as crianças no carro e aí ele conta a mesma história que ele contou no segundo depoimento, de levar as três pro campo de óleo, de matar primeiro a Bella e depois a Celeste usando o cobertor e de colocar os corpos nos tanques de óleo e na cova rasa. Ele admite para a autora do livro que ele realmente quis separar as três de propósito, porque ele estava com muita raiva. Então por isso que ele colocou cada uma num tanque e colocou a Shanae numa cova separada. É difícil saber o que é verdade nessa história, porque é difícil acreditar em qualquer coisa que o Chris fale, e ele é a única pessoa que pode falar o que realmente aconteceu naquela madrugada. É só ver o histórico dele e as diferentes versões que ele deu desse crime para entender o porquê que não é fácil confiar na palavra dele. Mas talvez ele estivesse sentindo falta da atenção, por isso ele concordou em participar desse livro. Talvez. A gente nunca vai saber, né? Como eu falei antes, essa nova versão também não muda em nada a condenação ou a pena dele. Esperamos que ele fique o resto da vida na cadeia, porque o que ele fez foi bastante monstruoso. Alguém que faz isso com a própria família, acho que é capaz de tudo. Esses relatos dele ajudaram as famílias envolvidas diretamente a compreender o que aconteceu um pouquinho mais, porque compreender completamente acho que ninguém nunca vai conseguir, mas compreender um pouquinho mais o que aconteceu naquela noite, naquela madrugada. E também mostraram que o que aconteceu, ou ele como assassino, é muito mais monstruoso do que a gente imaginava. Uma menina vendo a outra morrendo, sabendo que aquilo ia acontecer com ela depois. Tudo isso pelas mãos de um pai que ela considerava um herói. Hoje em dia ele tá na cadeia, onde ele deve passar o resto da vida dele. Ele recebia, até pouco tempo, eu não sei se ainda recebe, mas recebia visitas de mulheres que iam até lá conversar com ele. Uma dessas mulheres falou que ele falava que estava arrependido, falava da Shanae, que ele amava muito a Shanae. Ele também recebe muitas cartas de ódio. Também tem algumas pessoas que dizem que
tiveram encontros com ele enquanto ele era casado. Não se sabe se essas histórias são reais ou se são pessoas que querem aparecer. O Chris diz que ele encontrou Deus na cadeia. Ele fala que ele quer ajudar outras pessoas que cheguem na cadeia e que ele possa ajudar com a história dele. A autora do livro disse que ele de alguma forma acredita que se ele tiver bom comportamento, um dia ele possa sair da cadeia. Dificilmente, assim, quase impossível disso acontecer, ainda bem. Mas isso seria como um mecanismo de negação. Ele não aceita que ele vai passar o resto da vida na cadeia, então ele acaba acreditando nisso. Já a Nicole, dizem que ela pode estar num programa de proteção à testemunha, não se tem certeza disso. Pessoas que tentaram buscar os rastros dela, saber como é que ela tá, não conseguem achar nenhuma pista sobre ela ou sobre onde ela possa estar. Então pode ser que ela esteja mesmo no programa de proteção à testemunha, pode ser que ela tenha mudado o nome, ou pode ser que ela esteja muito bem escondida. Muita gente tem dúvidas sobre o quanto ela sabia ou sobre a participação dela nesse caso, nesse crime. É verdade que ela teve alguns comportamentos suspeitos. Entre eles, ela deletou todas as mensagens que ela tinha trocado com o Chris, todas as fotos, o contato dela do celular dele, enquanto as investigações ainda estavam em andamento. A perícia conseguiu recuperar todas essas mensagens. No dia 4 de agosto, mais ou menos uma semana antes dos crimes acontecerem, ela teria pesquisado por quase 2 horas por vestidos de noiva na internet. No dia 19 de agosto, quase uma semana depois do crime, ela teria pesquisado sobre a Amber Frey, sobre o acordo do livro que a Amber fez, e também ela teria pesquisado se as pessoas odeiam a Amber. Se você não sabe quem é a Amber Frey, eu fiz um vídeo sobre o caso em que ela está envolvida, eu vou colocar aqui nos cards. É um caso que tem algumas semelhanças com esse que eu tô contando, e por isso a pesquisa da Nicole. E uma das pesquisas mais estranhas que ela fez foi uma pesquisa que ela fez 1 ano quase antes dos crimes acontecerem, em agosto de 2017. No dia 3 de agosto de 2017, a Nicole pesquisou por Chris Watts no Google. Em setembro do mesmo ano, ela procurou por Shanae Watts. E em janeiro de 2018, ela teria procurado de novo pela Shanae Watts. O que é estranho nisso é que ela só conheceu o Chris alguns meses depois. Ela começou a trabalhar na mesma empresa que ele entre março e abril de 2018. Mas a polícia nunca encontrou nada que incriminasse a Nicole e ela nunca foi considerada suspeita no caso. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada se você assistiu até aqui, até o final. Dá um like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo, para eu saber fazer mais vídeos assim. E é isso, muito obrigada mesmo e até a próxima.